Tudo bem, pessoal? Papo de domingo a gente vai voltar a falar sobre a guerra comercial infinita entre Estados Unidos e China. E vamos falar sobre o poder do market maker no Brasil, de novo, né? E quinta-feira foi um grande exemplo. A gente precisa adaptar as estratégias do Joseph James para isso, porque o mercado americano é diferente do brasileiro. Ponto, tá? Vamos começar sobre as notícias. Vamos lembrar que a China tinha uma grande arma, né? Que a gente não imaginava, que é restringir a exportação de terras raras para os Estados Unidos, né? E o que são terras raras? A gente pode não ser muito familiar aí com os nomes, né? Como neodímio, ítrio e európio, né? Mas a gente conhece bem os produtos fabricados. Muito bem. Eles são os ímãs em alto-falantes, disco rígido de computador, motor de veículo elétrico, motor a jato, né? Que mais? Televisores, monitores de computador, né? E a real é que os caras citam aqui, ó, tudo que você pode ligar e desligar provavelmente depende das terras raras. Então assim, os caras tinham uma carta na manga, né? Estados Unidos foi lá e taxou os navios da China, né? Porque o alvo são os navios construídos ou operados por empresas chinesas. E essa cobrança ela vai partir de $50 por tonelada líquida de carga e pode subir até $140 por tonelada até 2028. A China é o maior produtor de navios do mundo, com mais de 50% do mercado global. O tarifaço do Trump já atinge incríveis 245% para os China. 245%. Então tivemos a proibição da entrega da Boeing, né, da China para os Estados Unidos. E os Estados Unidos também proibiram lá os chips, acho que de inteligência artificial da Nvidia, né? Então, estamos nessa, né? E além dessa, né, se não pudesse piorar, nós temos a briga do Donald Trump com o Jerome Powell, né? O Powell deu uma declaração, fez um discurso na quarta-feira e falou que os Estados Unidos estão se encaminhando para uma crise sem precedentes, que ele não tinha visto em décadas, né? E o Trump deu uma declaração de que ele quer o Powell fora do Fed. Fora do Fed. E aí ele tá acenando aí pra Kevin Warsh. Então, cara, o troço tá sinistro, tá? E é isso. As notícias é isso. Bom, o próximo passo, agora, nós vamos ali pro poder do market maker e os testezinhos que eu fiz na quinta-feira, que, cara, já faz tempo que eu faço, tempo que eu caio, deixo o dinheiro na mesa, e quinta-feira foi um grande exemplo e a gente tem que aprender com isso. Então, vamos pro próximo ponto que é interessantíssimo. Eu fiz uma imersão do S&P 500, né? E aí, vou tirar aqui pra gente ver, ó. E aí eu chamo a atenção pra esse cara aqui, ó. Eu já chamei outras vezes. O market maker no Brasil chega a quase 25%, né, cara? Lá fora, nos Estados Unidos, no S&P, é 3%. Então o cara não tem o poder da violinada tanto lá fora, né? Então as coisas acontecem mais ou menos de uma forma orquestrada, né? E aí o setup do Joseph James funciona muito bem nesses casos. Muito bem. Muito bem. Já no Brasil, a gente tem que fazer adaptações. E essas adaptações levam tempo, primeiro, né? Eu tive que descobrir qual seria o tick ideal pra gente conseguir operar no mini índice, no mini dólar, né? Isso aí já foi um desafio. Isso aí já foi uns meses analisando e testando várias formas pra ver onde que aparecia os setups do cara, assim, de uma forma bem clara, testando média de 21 e etc. Levou um tempo isso aí não foi da noite pro dia. Até porque eu não sei como é que o cara usa a ferramenta que ele usa pra volatilidade, né? Eu uso o True Range. E aí eu uso o True Range e eu escolhi os 12 minutos pra ter uma base, né? Que fica um stop relativamente normal, assim. E que acaba, na maioria das vezes, escapando da violinada, né? Na maioria das vezes. Mas várias vezes é violinado. Tá? E eu vou dar um exemplo aqui. E assim, dá pra gente ver outros exemplos aqui, procurar. Mas o dia de ontem tem um exemplo claro disso, que eu também tenho mapeado há um bom tempo. Primeiro aquela história que a gente conversou sobre a corretora, né? Que a corretora, se não tiver volatilidade, se não tiver volume financeiro na entrada da tua posição, a tua própria corretora vai contra ti. Mesmo ela indo pro mesmo lado que tu quer ir. Ela vai lá te buscar e tenta te derrubar. É uma coisa incrível como acontece, né? E se tiver volume financeiro, na maioria das vezes ela não vai conseguir chegar na tua posição. Às vezes também chega, né? Mas ela não vai conseguir chegar na tua posição porque vai ter market maker boletando pesado e ela não vai conseguir ir contra, né? Por isso que a gente busca sempre traps. O setup do cara funciona muito melhor quando são traps. Porque daí tu sai de uma posição de risco muito rápido, sacou? E aí tu tem que sentar nas tuas mãos. Porque assim, quando a gente tá operando ticks, cara, por isso que eu gosto de ver outros tempos gráficos ao mesmo tempo. Então eu vejo 60, eu vejo 12 minutos, eu opero nos 5.000 ticks no mini índice, né? E eu vejo outros tempos gráficos por quê? Porque 5.000 ticks é muito rápido. E às vezes tu vê o mercado ir e voltar muito rápido e tu olha no tempo de 12 minutos, por exemplo, e não tá acontecendo nada demais ali. Só que nos ticks te apavora. Parece que o negócio perdeu o controle. E não, na verdade é só um pullback. Aí ele testa a média de 21 e segue o movimento dele, entendeu? E aí tu tem que sentar nas tuas mãos e esperar. E esperar mesmo. Um movimento de setup do JJ, mesmo que seja trap, ele leva 10, 15 minutos às vezes. Tem que esperar, tem que esperar. Às vezes ele anda metade da volatilidade na tua direção, volta no teu ponto de entrada e anda 2 vezes a volatilidade na sequência. Então tu moveu o teu stop também muito rápido, com medo de perder aquele lucro, acaba, que já aconteceu diversas vezes comigo, acaba inviabilizando o setup do cara que funciona pra caramba, entendeu?
Então, às vezes tu tá ali, ó, com, sei lá, cara, 180 pontos ali a teu favor ali, eu que opero 4 contratos, tá com 4 contratos com 180 pontos cada um, volta no zero. Volta no zero, volta 20 pontos negativo, 30 pontos negativo, e daqui a pouco ele anda 600 pontos, 700 pontos direcionais, sem nunca mais olhar pra trás. Eu fiz inúmeras vezes, eu olhava os 180 pontos, já fechava 2 contratos, a volatilidade estava, sei lá, em 270, 250, eu fechava 2 em 180, botava no 0 a 0 e via o mercado buscar a minha entrada e me tirar com os outros 2 contratos com 5 pontos. E aí daqui a pouco ele engatava uma primeira e andava 700 pontos direcionais, sem nunca olhar para trás. E eu não estava na operação. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, pro setup funcionar, a gente tem que confiar. E olhar outros tempos gráficos nos dá essa segurança, porque 5 mil ticks é muito rápido e às vezes te apavora. Ele volta no teu ponto de entrada. E assim, cara, assim, eu não tenho um percentual certo, mas eu aposto que, tipo, cara, 70% das vezes ele vai andar metade da volatilidade e vai voltar no teu ponto de entrada de novo. E aí ali que vai ser a definição se aquele pullback é só um pullback ou vai reverter, entendeu? E aí ali ele volta e anda 2, 3 vezes a volatilidade e aí, cara, é ali que tu faz dinheiro, tá? Isso é muito importante vocês entenderem isso. Muito importante. E eu vou dar até um exemplo de ontem. Ontem foi um exemplo muito legal. E assim, dá pra ver outros dias e a gente vai encontrar o mesmo padrão. O mesmo padrão. E isso eu entendo que é uma adaptação do setup do cara pro mercado brasileiro. Por quê? Por causa do market maker. Ele tenta enganar, ele faz várias vezes isso, porque ele consegue controlar o mercado. Mas chega uma hora que ele não consegue mais esconder esse jogo, entendeu? Então, escapar do FOMO é interessantíssimo, né? No mini índice, o FOMO é o que te leva à falência, tá? E eu vou provar pra vocês aqui. Eu vou até escolher outro dia. Eu só vi o dia de ontem que eu lembrei, que eu deixei marcado aqui pra mostrar pra vocês. Só o dia de ontem. Mas vamos ver outros dias ali que vai aparecer a mesma coisa, tenho certeza. Ó, isso aqui foi ontem. Então, deixa eu aproximar aqui. Vamos lá. Ele faz um pop and grind, né? Concordam? 2 tentativas, 2 try failure, fecha o gap do dia 16, toca ali reto, e a gente tem o gap do dia 14, né? Que é essa parte azulzinha. Toca ali reto, meio que faz um fundo, começa a dar o setup. Observa bem. Começa a dar o setup pra ele vir, né? E aí aqui tu olha e tu fala, bom, ele vai vir, né? Mas ele não fechou o gap. Ele tem essa região de gap ainda. Aqui fecha o gap. Aqui fecha o gap. Ele não fechou. Mas ele começa a fazer higher highs. Higher highs. E aí a gente une os pontos e define o canal de alta. E a gente quer o quê? O setup do JJ. A gente quer o first test, best test, né? E a gente só conseguiu unir aqui. Só conseguiu unir esses pontos aqui depois que ele faz esse segundo topo, né? Aí a gente tem uma ideia, que é um canal. E aí a gente quer essa região aqui de teste, né? Pra ele fazer um movimento. E notem que ele gera ela, né? Até aqui ele gera. Tá vendo? E ele quase faz uma trap, né? Por quê? O back raso, que quase toca a média de 21. E falha. Miseravelmente o setup do cara. Falha. Aí tu aposta uma entrada aqui. E esse cara falha. Ele dá o sinal de que vai e... Tu viu ali, né? E escapa do canal. Então, aqui, a gente tem o primeiro teste. A primeira falha. Primeira falha. Essa aqui é a primeira falha. Fica meio de lado. Aí tu poderia entender agora que isso aqui é pop and grind, né? Traça o canalzinho ali, que já estava traçado. Une os pontos. Une o topo. E agora tu procura por quê? Pelo first test, best test aqui, né? Tudo bem, esse canal é gigante. Ele vai fazer o movimento, né? Me limpou aqui. Me violinou aqui, porque eu entrei no FOMO, né? E tudo bem. Agora ele deu um sinal aqui, então, pro first test, best test, pra venda. Pra venda. A gente quer que esse cara volte pro canal e capote. E o que ele faz? Escapa do canal. Escapa do canal. Miseravelmente. Tudo bem. Aí a gente vai lá. E isso é mercado indefinido, é um mercado que tá torto. Ele não sabe o que ele vai fazer. A gente vai lá, une os pontos de novo. E entende que esse cara aqui escapou desse canal. Já era. Escapou com muita força, né? Ele não quis entrar no canal, escapou com muita força. E quando ele escapa dessa forma aqui, tu esquece esse canal. Esse canal aqui não existe mais. Pode tirar ele fora, esquece ele. Quando ele escapa dessa maneira aqui, já era. Vai ser um novo canal que vai ser traçado. Não esse, não esse. E outra coisa que eu aprendi também. Canais muito largos tendem a falhar. Canais estreitos tendem a dar muito certo. Inclusive rompimento desses canais. Ele faz ali, ele chega no topo, explode, toca reto, rompe o topo anterior, ou rompe o fundo anterior e toca reto e não olha mais pra trás. Sacou? Mas canais largos tendem a falhar. Tendem a não funcionar. E aí vai lá. Tu vai lá bem feliz. Vou botar mais pra cá. Fica melhor. Aqui, ó. Aqui tá perfeito. Tu vai lá bem feliz, une esse canalzinho aqui, define que esse aqui é um canal de alta, então, e vai esperar o first test, best test, né? Ele faz, né? Ele dá o sinal? Não. Nesse caso aqui, ele não dá o sinal, né? Ele tem aqui higher highs in price. Ele faz 2 try failure, 2 falhas aqui, ó. Vai mais alto, não anda a volatilidade nem um pouco. Acho que aqui andou 130 pontos. Volta.
tenta ir no topo de novo, volta, e aí nós temos um prior aqui, ó. Um prior aqui, nós temos um outro prior aqui, né? Mas aqui ele não dá sinal nenhum, né? E aí o que ele faz? Ele falha de novo. Então isso aqui é a segunda falha para o mercado realmente ir para aquela direção, né? Primeiro, por estar um mercado indefinido, e segundo, porque não fechou o gap ainda. O mercado tem o objetivo de fechar o gap. E aí, quando ele faz essa perna aqui, que ele escapa, a gente tenta projetar para um pullback, que seria aqui, por exemplo, né? Mas ele falha. Aí tudo bem, sobe mais um pouquinho, a gente projeta para cá. Aí ele faz tilt try failure, né? Concordam comigo? Variação, né? Por quê? Porque teoricamente o que o Joseph James ensina que os candles de alta, nesse caso aqui, tem que fechar abaixo da média de 21. Mas eu já vi ele fazer isso aqui várias vezes. O que ele procura é lower lows, topos e fundos descendentes. Ele faz, ó. Ele quebra o sinal do negócio, né? E aí, como esse movimento aqui foi parrudo, a gente leva em consideração esse cara aqui. E aí o que ele faz? Tilt try failure. Ele vem bem definido pra cá. Bem definido pra cá. Faz um lower low. Vai num prior. Provavelmente por aqui. Ou até mesmo aqui. E aí ele dá o sinal. E aí isso aqui seria um sinal de tilt try failure. Esse candle aqui, ó. Meu Jesus. Esse candle aqui, ó. Ele dá o sinal. Aí tu entra. Beleza, tilt try failure, entrou aqui. Ele anda a volatilidade, faz um movimento com muita dificuldade. Observem como é muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele vem, vai lá, quase volta no teu ponto, perde, dá um sinal de pullback. Isso aqui é entrada de pullback. Tu abre outro contrato aqui, ele vai andar a volatilidade, mas com muita dificuldade. Ele vai andar de lado. E aqui ele começa a dar o outro sinal, né? Ele começa a fazer o quê? Higher highs. Aí tu abre uma operação aqui. Vamos ver se ele andou a volatilidade. Era 300 pontos a volatilidade nessa hora. Aqui. Tu entra aqui. Andou. Não andou aqui, ó. Não andou aqui. Aí nem dá pra abrir aqui, ó, esse setup de pullback, porque ele não andou a volatilidade. Então nem dá pra abrir isso aqui, porque ele não fechou a volatilidade desse movimento. Ele veio até aqui, 200 pontos. Não, era 300. Daí ele faz esse setup aqui de pullback. Tá bem, pode ser uma garantia pra tu seguir no movimento. Ele volta. Ele procura a tua entrada. Dá uma olhada. Ele procura a tua entrada. Quase vai na tua entrada. E aí ele libera o movimento e anda a volatilidade, ó. Aqui, aqui. Não andou ainda, ele volta. Vai. E aqui ele andou a volatilidade. Aqui andou a volatilidade. E aí ele te engana. Aqui ele te põe em dúvida, ele começa a fazer higher highs. Aí tu une pontos pra fazer o canal. Espera pelo first test, best test. Ele faz tilt try failure, bem definido. Faz um pullback. Demonstra que vai. Outro pullback, testa a média. Olha esse sinal aqui, cara. Olha esse sinal aqui. Dá uma olhada nesse sinal aqui. Cara, isso aqui é um sinal clássico de tilt try failure. Isso aqui é um sinal clássico do JJ. Clássico. É o sinal que a gente busca. É muito maior que esse aqui. Não é tão maior como esse aqui. Mas esse aqui tava mais da metade do canal de baixo. Então isso aqui também inviabiliza a regra, né? Tem que estar acima. Dá esse sinal e violina. E aí tu traçou aqui o canal, esperou de novo, first test, best test, amarradão pra que o negócio desse certo aqui. E ele te violina. E aí ele fecha o gap. E aí o mercado encerra o objetivo dele daquele momento. Encerra a segunda perna proporcional. E olha como ele vai direitinho nela. E aí, meus amigos, o movimento campeão é o quê? Então observem, observem. Vou deixar aqui pra gente ver bem. Observem como é bem diferente. Ele falha uma, falha duas, e aí tu tá entrando e tu tá tomando-lhe stop. Não tá funcionando o negócio. Falha três, e aí tu fala assim, pro inferno com esse mercado, eu não vou mais fazer operação nenhuma. O cara tá me derrubando em todas. E na quarta ele vai. Então, mercado indefinido, que é o índice na maioria das vezes, né? E eu já vi isso aqui acontecer várias outras vezes. Ele falha duas, três. No mercado assim mais direcional, ele falha duas. É garantido que ele vai falhar duas vezes. Na terceira ou na quarta ele vai. Na terceira, às vezes, ele vai no mercado definido, assim. Mas ele vai falhar uma ou duas, certo? Uma ele vai falhar certo. Para buscar a liquidez para fazer o movimento e tu vai ser o cara que ele vai usar. Então, isso aqui é tudo FOMO que a gente tem que evitar. Tudo FOMO. Fear of missing out. A gente tem que evitar isso aqui. Então isso aqui, ó, é FOMO 1, FOMO 2, FOMO 3. É isso. Entendeu? E a gente tem que sentar nas mãos, esperar o mercado definir. Se a gente tá enxergando que esse mercado pode ir pro alto e tá indo muito lento para baixo, a gente tem que enxergar onde é que tá o problema da história. E aí qual é o problema? Ele tinha um gap para fechar. E era o objetivo do cara. Com o movimento de baixa, não estão vendo, puxa pra... Ele tinha um movimento de gap para fechar do dia 14. Com esse movimento de baixa, ele mostra que ele tem o objetivo de chegar lá. E aí tu tem que sentar nas tuas mãos, né? Mas tu vai mapeando, vai mapeando.
Tu já sabe que ele chegou num ponto de pullback e começa a capotar. Agora é uma questão de esperar. Ele vai fazer esse movimento contrário e a gente pega ele, né? Então, falha aqui, né? Falha aqui. Falha aqui. Falha aqui. Fecha o gap. Segunda-feira. E começa a fazer higher highs de uma hora pra outra. Então, tem que evitar esses caras aqui. A gente não tem interesse desses caras aqui. Isso aqui é FOMO puro. Puro. A gente senta nas mãos e espera. E o que ele faz? Olha isso aqui. Esse aqui é o movimento que tu quer. Esse aqui é o movimento que tu quer. Isso aqui é um movimento elegante. A média afastou? Aqui? Afastou. 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 Só que ele te engana. Ela afastou aqui. A anterior afastou também. Aqui não. Aqui ele garante que não. Aqui é FOMO puro mesmo, né? E aí aqui ela começa a afastar. Mas ela não afasta muito, né? Ela não afasta muito. Aqui a ideia são as falhas. Fechamento de gap. Perna. Perninha. Perninha. Proporcional. E ele faz. E qual é o próximo ponto? Ele começa a fazer topos fundos ascendentes. E tá aqui, ó. 1, 2. Tilt try failure. Entrada. Tá ali. E ele faz. E tu tem que esperar. Porque o mercado tá lento. Então ele vem aqui, abre a tua operação, volta no teu ponto de entrada, anda, volta próximo do teu ponto, anda, fecha a tua operação. Ele fez isso comigo aqui. Fecha a tua operação. Por quê? Porque eu puxei o meu stop muito rápido. Eu já tava devendo aqui. Puxei meu stop rápido. Tomei. E eu falei, bom, tudo bem, né? Vou fazer o quê? Segue o movimento dele. E aí ele arranca. E aí ele anda a volatilidade. Então, pra eu mover o meu stop pra cá, eu tinha que esperar ele chegar aqui. Chegou aqui em 210 pontos, uma coisa assim. E eu fechei em 210 pontos, idiota pra um cacete. E ele foi ali e me fechou. Então eu saí com 2 contratos aqui em 210 pontos, saí com mais 2 com 5 pontos. E ele andou 345 pontos, ou 350, direcionais. E eu fiquei só olhando pra ele. Só olhando pra ele. Eu falei, bom, vou esperar, né? Aí eu esperei. Ele fez esse pullback aqui, chegou próximo desse priorzinho aqui, e eu entrei aqui de novo. Aí eu peguei um bom movimento. E eu sentei na mesma mão. Só que aí aqui, ele já não voltou mais. Ele fez um movimento muito bom. Seguiu subindo, seguiu subindo. Eu acho que eu fechei por aqui, operação, ou por aqui. E foi isso aí que fez eu sair com troco. Troco, por quê? Porque eu fui tomando aqui. Eu caí no FOMO. Eu caí nesse FOMO aqui, ó. Eu caí nesse FOMO aqui inteiro. Aqui era a jogada. Aqui era o bloco da jogada. Né? E não só isso. Fazendo o movimento certo, estando com o dinheiro no bolso, tu pode seguir a operação. Né? Então, olha lá. Vou aproximar aqui pra mostrar. Olha lá. Segue, ó. Isso aqui era o início. Ou seja, fechou o gap. O mercado cumpriu com o objetivo de fechar o gap. E ele vai virar ao contrário. E tu vai traçar o canal. E ele funciona. Tranquilamente. Aí ele fica de lado? Sim. Ele gera liquidez para fazer um novo movimento. E aí o que tu vai fazer aqui? Procurar por priors. Onde é que tem priors aqui? Tem prior aqui, ó. Aqui. Onde mais tem prior? Tem prior aqui. Tem prior aqui. E aí tu espera. Ele fica de lado. Ele não segue naquele canal. Tá tudo bem. Começa a fazer higher highs. Tu vai colocar aqui. Unir os pontos, ó. Unir os pontos aqui, ó. Vai esperar um first test, best test. Esse first test, best test fica torto. Mas ele segue, cara. Mesmo porque o mercado tá indeciso, mas ele segue. Tá aqui o movimento. Perfeito. A trap. Ele faz uma trap aqui e não dá o sinal, né? Esse sinal aqui não é um sinal legal. Tá fechando abaixo. Não é um candle gigante, né? Não é um candle parrudo. É um candle meia boca. Né? Isso aqui é um candle parrudo de venda, por exemplo. Isso aqui não é um candle pra uma trap. Isso aqui vai falhar. Tá fadado a derrota. Isso aqui também não é. Tem que ser um cara grandão. Que destoa dos outros. E aí ele falha. E aí ele vai onde? Os priors, ó. Priors. Priors. Ele vai lá, ó. E aí o que ele faz? Tilt try failure. Aqui. Um aqui. Vai lá em cima, faz outro aqui. A entrada tá aqui. E ele acelera. E ele volta no teu ponto. E se tu puxar o teu stop antes, ele fecha a tua operação. E depois ele segue o movimento. E tá aí. O mercado indefinido, torto, o setup do cara ainda funciona se tu seguir as regras do cara. E a ideia aqui é evitar o FOMO. E acontece todos os dias. Todos os dias. Tá? Esse é o papo de domingo de hoje. Queria trazer esse exemplo aqui. E a gente pode ver outros exemplos outros dias, que acho que foi muito extenso. Se não ficou extenso, eu consigo colocar mais um exemplo aqui. Mas é só procurar, vai acontecer a mesma coisa, cara. Tu vai procurar ali, tu vai ver que ele falha 1, 2, 3, às vezes 4, e aí vai. Num mercado indefinido. No mercado definido, bom de operar, ele falha 2, 1, 2. Na terceira ele vai, na segunda ele vai, entendeu? É um mercado mais direcional, mais bonito, né? Ele afasta bem da média, né? Mas isso aqui é um grande exemplo, assim. Tem como ganhar. Tem como ganhar dinheiro mesmo num dia todo. Ele sempre vai te entregar um movimento legal. Tu só tem que esperar por aquele movimento acontecer, né? E não cair no FOMO, tá bom? Valeu? Boa semana a todos. Vamos embora. Abril já tá se indo e a gente vai garantir dinheirinho no bolso.